Olha aí, né, pessoal? Certamente você tem acompanhado aí a questão do crescimento do PIB brasileiro, aquele crescimento pujante de 0,1%, uma coisa impressionante, um crescimento guianense, né? Podemos dizer assim do PIB, só que não, né? Uma coisa assim quase nula, não é? Mas o governo PT tem tão pouco para comemorar, principalmente em matéria econômica, que fizeram um escarcéu danado. Geraldo Alckmin postou meme e tudo mais, né? Então o pessoal comemorou isso como se fosse assim a notícia mais impressionante do mundo. Obviamente o mercado tinha uma expectativa de queda, isso aí é um resultado positivo no final das contas e tudo mais, não é um grande crescimento, mas a gente vinha de quedas na economia, realmente o governo Lula respirou um pouco aliviado nessa história, mas não muito, e o próprio Fernando Haddad reconhece isso. Para ele, o PIB do terceiro trimestre do Brasil não foi grandes coisas, ele está correto aqui, mas ele culpa o Banco Central por essa história. Obviamente ele está errado então, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês no final desse vídeo, depois de expor esses dados, né? Uma postagem aqui que eu vi no Twitter do Richard, não sei, Rittenband, em que ele comenta com um gráfico aqui a respeito da situação econômica brasileira, o que causou esse aumento e o que isso vai representar no longo prazo, né? Antes disso, antes de continuarmos, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Fernando Haddad fez a sua declaração aqui, fez o comentário a respeito do aumento do PIB aqui e tudo mais, isso foi falado ontem, né, terça-feira, dia 5 de dezembro, estou olhando essa informação hoje, dia 6 de dezembro, e ele disse o seguinte, né, vou citá-lo literalmente aqui nessa história. O PIB surpreendeu positivamente porque cresceu e o mercado estava esperando uma retração. Conforme eu falei, isso aqui é verdade. Ele está certo nesse ponto. O mercado estava projetando uma queda do PIB e o valor veio melhor um pouco aí do que estava realmente previsto, mas uma alta de 0,1% em 3 meses, né? Faz as contas aí. Então, é importante fazer as contas nesse sentido, né? Tem até o meme aqui, eu esqueci de falar dele, mas tem um memezinho que o pessoal tá colocando aqui do camarada comemorando ali e tudo mais, com a champanhe, etc, aqui o seu crescimento aqui, né? O seu ganho, o seu prêmio, e ele tá lá embaixo, lá no finalzinho da fila realmente, porque tem muita gente melhor. Aqui ele traz os dados do crescimento econômico, que eu imagino que não sejam do trimestre, né? Não dá para comparar diretamente, mas realmente China e Estados Unidos crescendo muito mais do que o Brasil, porque 0,1%, aliás, de crescimento em um trimestre, faz as contas aí, uma conta matemática muito complexa, é um crescimento econômico de 0,4% no ano, né? O ano tem 4 trimestres, então isso aqui para 3 meses não é absolutamente nada. Isso pode, inclusive, provavelmente é o caso, significar aí que nós tivemos 2 meses muito ruins e um mês melhor que compensou isso um pouquinho e teve um leve crescimento. Mas para 3 meses, isso aqui não é absolutamente nada, é praticamente nulo o resultado, né? Mas, sim, contrariou a expectativa do mercado financeiro. Aí o Haddad segue dizendo, mas quero alertar para o seguinte, a taxa de juros real descontada à inflação atingiu seu patamar mais alto em meados de junho e o Banco Central só começou a cortar os juros em agosto, que foi justamente, inclusive, o momento aí em que a inflação começou a subir no Brasil e ficar um pouco incômoda, né? Isso aí, essa declaração do Fernando Haddad foi feita aí lá na Alemanha, né? Na frente do hotel. Aliás, o Lula já tá lá na Alemanha, cara. Tô perdido aí nessas coisas. Lá em Berlim, não é? Isso que ele falou. Achei que o Lula tava no Catar ainda. Tô perdido nas viagens do Lula, né? E aí vem o ponto aqui em questão do sincericídio, digamos assim, do Fernando Haddad, né? Porque ele coloca o seguinte, tivemos um PIB positivo, mas fraco. Obviamente, isso aqui é positivo? Sim, tá acima de 0, é positivo, né? Se fosse 0, seria nulo, tá acima de 0, é positivo. Ok, então sim, ele falou a verdade. Mas é um PIB fraco, aliás, fraco aqui é dizer pouco, né? Isso aqui é vergonhoso, eu diria, um crescimento econômico desse aqui não deve nem ser aplaudido por ninguém, né? Curiosíssimo ver lá o Geraldo Alckmin, conforme eu falei, comemorando um crescimento de 0,1% em 3 meses,
um trimestre fechado, né? Mas, enfim, patético esse pessoal do PT. E aí o Fernando Haddad segue pressionando na questão da taxa de juros, passando a culpa para o Banco Central, né? Esse governo aí leva a sério aquela ideologia, aquela tendência lá do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? A Marina Silva não fez isso, colocou a culpa da pobreza lá no Paulo Guedes. Impressionante, né? Agora, essa frase da Marina Silva envelheceu muito mal, porque a gente tem os dados da pobreza em 2022 e ela caiu no Brasil, né? Então, Marina Silva não só mentiu, como passou vergonha ainda mais com esses dados, né? Mas o governo Lula, de forma geral, tem essa tendência de botar a culpa nos outros. E a culpa aqui do baixo crescimento econômico não é do rombo fiscal absurdo, não é do aumento de impostos que o governo Lula está fazendo, não é do crescimento do Estado aí com um monte de empresas estatais sendo recriadas, aumentando, cheio de gente de indicação política lá no comando, pessoal não tem conhecimento técnico nem nada, que não quer visar o lucro das empresas, o crescimento delas, nem nada, só quer fazer politicagem ali, aumento de ministérios, não é isso que está prejudicando a economia, puxando o freio de mão da economia. É o Banco Central segurando aqui a taxa de juros, né? Então, eles esperam que continuem os cortes de taxas de juros aqui para fechar o PIB, o crescimento do PIB, com mais de 3% de crescimento nesse ano de 2023 e um crescimento aqui na faixa de 2,5% no ano que vem, né? E aí o Fernando Haddad encerra dizendo: mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele. Ô seu animal, deixa eu te falar uma coisa, realmente Fernando Haddad é uma negação em matéria econômica impressionante, né? Não basta o cara ter sido o pior ministro da educação do Brasil, aliás, o pessoal me chamou a atenção no vídeo sobre o Paulo Freire, né? Que o Fernando Haddad tem muita culpa nessa história, e é verdade. Não basta ele ter sido o pior ministro da educação da história do Brasil, não basta ele ter sido o pior prefeito da cidade de São Paulo, o cara quer ser o pior ministro da Fazenda também. Guido Mantega, que se cuide, né? Mas, o seu animal do Fernando Haddad, deixa eu te explicar uma coisinha. Se a economia do Brasil ainda está ok, com esse desgoverno Lula comandando as coisas, é porque o Banco Central ainda tem autonomia e não é controlado diretamente pelo Lula. Essa manutenção da taxa de juros num patamar mais alto é o que impediu a inflação de sair destruindo tudo nos últimos tempos, né? Se ainda tem algum resultado positivo econômico, isso se deve ao bom trabalho do Campos Neto lá no Banco Central e não ao que o governo Lula está fazendo. Muito pelo contrário, né? E aqui a expectativa realmente do crescimento do PIB aqui para o Fernando Haddad é irrealista. O mercado colocou aí na faixa de 1,5% o crescimento do próximo ano, e ele está falando aqui de 2,5%. Se não conseguir, a culpa é do Banco Central, né? Pois é, esse é o tipo de situação aqui, né? Então, realmente, aqui o pessoal da BBC, a primeira notícia eu vi aqui na Gazeta do Povo, essa aqui no site da BBC News, e de fato o mercado estava projetando uma queda de 0,2% para o terceiro trimestre, né? Julho, agosto e setembro deste ano, e teve um crescimento pífio de 0,1%. Sim, contrariou a expectativa do mercado. Não é um crescimento interessante, importante, relevante. Isso aí é pífio, é praticamente zero, uma coisa assim decepcionante, para dizer o mínimo, né? Só que é um crescimento, conforme o Fernando Haddad disse. Agora, o que motivou esse crescimento? O corte na taxa de juros? Será que é isso que está causando esse crescimento? De uma certa forma, podemos dizer que sim. As políticas econômicas do Lula e desse senhor que está na tela aí, certamente não, porque elas são um desastre completo, né? Mas aí eu chamo a sua atenção então para esse gráfico aqui que está colocado na tela no Twitter aqui do Richard, ou Richard, não sei, Rittenband, né? Que é um cara aqui, vou olhar até, é CEO da Convex Research, né? E de fato ele trouxe esse gráfico que foi apresentado pelo próprio Banco Central, se eu não me engano, né? É um gráfico oficial aí, e que ele compara alguns dados, né? Antes de eu abrir a tela aqui para a gente ver melhor esses números, né? Ver com mais detalhe, eu vou ler aqui quais são os gráficos, as cores aqui, né,
que ele mencionou. Então aqui o PIB é esse índice azul, né, que está mais forte aqui no meio do gráfico, conforme você pode ver aqui. O vermelho aqui para cima é o consumo das famílias, né, e os gastos do governo estão aqui em verde, né. Olha a moto passando. Essa aí com certeza você ouviu, né, porque essa estrondou tudo aqui na minha casa, né? E sim, o PIB leva em conta gastos do Estado, né? Uma coisa assim impressionante. Só que atenção para esse valor roxo aqui, que é o investimento, né? Isso aqui são os investimentos no Brasil. Acho que investimentos estrangeiros, né? Se eu não me engano, pela sigla que é FBCF, né? Acho que é investimento estrangeiro. Vou abrir o gráfico para a gente ver aqui um pouquinho, né? Isso, não estou atrapalhando nada aqui não. Mas você pode ver então que de fato o PIB, né, vem seguindo aqui ao longo dos anos. Nós temos essa queda bizarra aqui, mais ou menos nesse... A minha mão não chega até ali, né? Vou com o mouse mesmo. Aqui, que foi o período da crise lá da Dilma Rousseff e tudo mais. Depois que ela sai do governo, o PIB vem numa lenta recuperação aqui, bem lenta, cai bruscamente durante a pandemia, né? Isso aqui é a marca da péssima gestão mundial, né? Isso aqui é no mundo todo, dessa crise sanitária e tudo mais. E depois nós viemos de uma recuperação muito boa do PIB aqui na sequência. Porém, é importante mostrar esses gráficos aqui, esses dados. O seguinte... Veja aqui o que está, vamos olhar o crescimento do PIB aqui este ano, né, 2023, o finalzinho aqui, aliás, primeiro trimestre, terceiro trimestre, a gente tem os dados aqui, praticamente nada de crescimento, mas está crescendo ainda. Só que o que está aumentando aqui nesses dados, né? A soma de tudo isso aqui que vai apresentar a melhoria do PIB. Veja que o gasto estatal está aumentando, isso aqui é perigoso porque você pode ver que nesse período pós Dilma Rousseff aqui, né, depois de 2015, depois que ela saiu aqui do governo, os gastos estatais, o consumo do governo se manteve estável, praticamente estável, ano após ano, aquela tentativa de controlar o ímpeto do crescimento da máquina estatal. Esse ímpeto foi totalmente revertido agora no governo Lula, né? E os gastos das famílias também está crescendo, mas olha o investimento, como ele caiu bruscamente. Eu tratei disso aqui no canal também, né? Então, os investimentos estrangeiros, que conforme o Richard aqui traz, né? É isso que causa o crescimento de longo prazo. Isso está caindo bruscamente. Olha esse gráfico despencando. Eu falei disso aqui no canal também. Mas quando que nós tivemos esse cenário no passado? Investimentos despencando e o PIB crescendo, sendo movido aí pelo consumo do governo e das famílias? Foi aqui, mais ou menos nesse período, você pode ver aqui que tivemos um pico do investimento aqui no segundo trimestre de 2013, se manteve alto, depois começa a cair bruscamente em 2014, né? Enquanto os gastos das famílias e do Estado estava crescendo nesse período. Então, o que aconteceu logo na sequência? Aquela crise econômica que é a aterrissagem do voo da galinha. Não me surpreenderia absolutamente se nós, no próximo ano, começássemos a viver esse movimento de decréscimo do PIB aqui, puxando tudo para baixo, porque os investimentos já começaram esse movimento de queda, né? Isso aqui parece muito mais realista para mim. Mas o que você achou dessa história, desses dados? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.